como a medicina tradicional chinesa te pode auxiliar no teu sonho de engravidar. Se estás a ver este vídeo é porque muito provavelmente procuraste informações sobre a intervenção da medicina tradicional chinesa no âmbito da fertilidade, mais propriamente na ajuda, no suporte a conseguir chegar ao sonho de engravidar. Ou então porque procuraste informações sobre métodos ou ferramentas que te podem auxiliar nesse processo. Neste vídeo eu vou-te dar todas as informações sobre a intervenção da medicina tradicional chinesa no âmbito da fertilidade. Quando é que é aplicável, que tipo de intervenção é que fazemos e que resultados temos. Olá, o meu nome é Catarina Correia, eu sou formada em Medicina Tradicional Chinesa e especialista na área da fertilidade e da obstetrícia. E hoje vamos falar sobre isso mesmo, Medicina Tradicional Chinesa e como a MTC te pode auxiliar a chegar ao teu sonho de engravidar. A MTC, a Medicina Tradicional Chinesa, é uma medicina milenar e é um recurso terapêutico para as mais variadas intervenções. Certamente que tu já ouviste falar da associação da acupuntura à intervenção da dor. Na realidade isso aí eu acho que a intervenção ao nível da musculoesquelética é a mais conhecida. Quando ouvimos falar em acupuntura ou em medicina tradicional chinesa, faz-se logo o clique no tratamento da dor. Mas não é apenas para isso que a medicina tradicional serve. A MTC é também procurada por diversas outras questões. Entre elas, a dificuldade em conseguir engravidar. Inicialmente era procurada mais por casais que tinham dificuldades em engravidar, que já estavam num percurso longo de infertilidade, que já tinham feito todas as intervenções e mais algumas ao nível da procriação medicamente assistida e, como último recurso, quase em grito de desespero, começaram a procurar a medicina tradicional chinesa. Obviamente, isto no Ocidente, porque no Oriente a MTC já é há muito tempo reconhecida como um recurso muito interessante a este nível. Mas sim, foram esses casais com 7, 8, com 10 anos, 11 anos que começaram a procurar um outro tipo de intervenção para conseguirem obter o seu sonho. E foram esses casais também que começaram a dar visibilidade à medicina tradicional chinesa quando começaram a ter bons resultados. Porquê? Porque quando as pessoas estão satisfeitas, estão contentes, porque já tentaram de tudo e a partir do momento em que começaram a fazer intervenção com medicina tradicional chinesa, chegaram finalmente ao objetivo, as pessoas ficam felizes e acabam por partilhar essa informação para que mais pessoas possam ter esse conhecimento. Então, nesta área, para chegarmos até ao sonho de ter um filho, e quando eu falo no sonho do colo é o sonho mesmo até ao parto, normalmente o que é que nós fazemos? Dentro da medicina tradicional chinesa há profissionais que se especializam numa determinada área e neste caso devem procurar um profissional dentro da área da fertilidade. E o que é que esse profissional pode fazer por vocês? Ele pode dar um apoio na pré-conceição, seja a vossa procura no sentido de conseguir uma gravidez espontânea ou no sentido de apoio a uma procriação medicamente assistida. Nem sempre é possível conseguirmos uma gravidez espontânea. Por exemplo, uma mulher que tenha um bloqueio em ambas as trompas, nós não vamos, através da medicina tradicional chinesa, fazer um desbloquear e a pessoa vai ter uma conceição espontânea. Isto é raríssimo. Que eu saiba, tem 1 ou 2 casos em literatura que fala sobre isso. Eu não aconselho ir por esta via, ou seja, a via de vamos conseguir o impossível. Às vezes isso acontece, mas vamos sempre ter os pés no chão. Então, há casos em que terá que ser como apoio à procriação medicamente assistida e se nós hoje em dia temos essas ferramentas, por que é que nós não vamos utilizá-las também? Catarina, mas o especialista em fertilidade na área da medicina tradicional chinesa pode agir sem um médico ginecologista, pode agir sem um obstetra, pode agir sem um médico especialista em procriação medicamente assistida? Pode sim. Não é aquilo que eu aconselho. Porquê? Porque se nós temos essas ferramentas ao nosso alcance, porque é que nós não vamos utilizá-las como recurso? Porque é que nós não vamos
pegar no conhecimento do médico ginecologista ou do especialista em procriação medicamente assistida, dependendo da fase em questão, porque nós não vamos pegar nesse conhecimento e vamos juntar a esta avaliação dentro da área da medicina tradicional chinesa. Isto aqui é interessantíssimo e é aquilo que eu aconselho, até porque muitas vezes vêm algumas observações, mesmo na perspectiva da medicina tradicional chinesa, cada vez mais eu acho que a comunicação ou o tipo de palavras utilizadas é diferente da medicina convencional, mas acabam por ir muito de encontro a estas questões também, ou este palavreado da medicina convencional. É muito giro fazer esta ponte, fazer esta ligação com a medicina tradicional chinesa e a medicina convencional. E a minha experiência é isso que me diz. Quando nós temos o olhar atento de um especialista da área da medicina convencional e temos um especialista da área da medicina tradicional chinesa, nós conseguimos arranjar aqui no meio comunicação para conseguirmos trabalhar em prol daquele paciente. Aquele profissional vai estar mais atento a determinadas coisas, eu vou estar deste lado mais atenta a outras coisas e às vezes até com a prática aquilo que acontece é fale com o seu médico relativamente a esta questão, porque na perspectiva da medicina tradicional chinesa, o seu caso apresenta este tipo de síndrome que é muito comum que depois se reflita neste tipo de condição na perspectiva da medicina convencional. Então isto aqui é giríssimo, por isso eu nunca recomendo. Todas as minhas pacientes fazem acompanhamento com ginecologista ou então com o especialista, o ginecologista especialista em procriação medicamente assistida, mas sim fazem e faz todo o sentido, a não ser que seja efetivamente uma mulher que quer engravidar, que está numa relação hetero, que não tem nenhum problema associado. Mesmo assim eu recomendo sempre uma visita, se não tem nenhum ginecologista que faça o acompanhamento regular, quero eu dizer, então eu normalmente recomendo fazer uma ecografia, aquela avaliação que normalmente todas as mulheres fazem ou deveriam de fazer todos os anos. Pelo menos isso deverá ser feito. Se não houver aqui nenhuma condição, em princípio será o suficiente. Agora, obviamente que quem são os casos que mais nos procuram? Eu no início do vídeo falei mesmo sobre essa questão. Aqueles casos que nos procuram são aqueles casos com diagnóstico de infertilidade, muitas vezes diagnóstico conjugal, que já levam anos de caminho. São aqueles casos que chegam já com 4, 5, 8, 10 FIVs, sim, eles acontecem, eles existem, e são esses casos que normalmente procuram mais esta perspectiva da medicina tradicional chinesa. Nesses casos em particular é muito importante haver aqui esta ponte com a medicina convencional. Faz todo o sentido, nós temos ferramentas a este nível, nós temos estas áreas de intervenção. Porque é que nós vamos estar a limitar-nos a uma única área? Vamos utilizar todas estas ferramentas em prol do caso. Então faz todo o sentido procurarmos, por exemplo, a medicina geral e familiar para fazer este acompanhamento, ou o ginecologista que é especialista em procriação medicamente assistida. Isto já vai depender do vosso percurso na área da fertilidade, não é? Portanto, se já estão há muito tempo, se já fizeram acompanhamento com um especialista em procriação medicamente assistida ou não. Mas faz todo o sentido utilizarmos estas ferramentas ao nível físico. Para além disso, nós temos outras áreas, por exemplo, a fisioterapia pélvica, a nutrição funcional, a psicologia nesta vertente da fertilidade. Depois podemos ir para outras especialidades médicas, eu falei daquelas duas inicialmente, mas podíamos estar a falar aqui de endócrino, de hematologista. Nós temos aqui várias áreas, vai depender exatamente do caso em que estamos a falar. Mas eu reforço sempre a ideia de nós temos que trabalhar. Nós já temos atualmente essa possibilidade, então vamos trabalhar em equipa. Mas pronto, vocês vieram aqui não para ouvir falar de medicina convencional, e sim para ouvir falar da intervenção da medicina tradicional chinesa na área da fertilidade. E esta intervenção aqui eu sou de desconfiar, eu sei, mas é maravilhosa. Porquê? Porque é uma intervenção holística, nós temos uma visão holística sobre o corpo. Então nós não vamos fazer apenas uma avaliação física, uma avaliação energética, uma avaliação ou intervenção a nível psicológico. Nós vamos ter uma visão de corpo,
mente, espírito, este quadro, tudo numa perspectiva muito energética. Nós vamos avaliar os vossos meridianos e possíveis desarmonias que possam existir e que estejam a dificultar depois o correto funcionamento do organismo. Em que patologias na área da fertilidade a MTC faz intervenção? Basicamente em todas, desde a coisa mais simples até a coisa mais complexa. Nós podemos estar a falar, por exemplo, num quadro de endometriose, num quadro de síndrome de ovários poliquísticos, num quadro de baixa reserva ovárica ou baixa qualidade dos gametas. Nós podemos estar aqui a falar de inúmeras questões, de inúmeros quadros clínicos. Mas de uma forma muito simples eu vou tentar explicar que tipo de intervenções é que a medicina tradicional chinesa faz. Então nós vamos atuar na regulação do ciclo, no espessamento do endométrio, na irrigação, na vascularização. Vamos atuar ao nível da psique numa componente mais direcionada ao bem-estar geral, não só para alcançar a gravidez, mas para tudo, não é? A pessoa muitas vezes está neste percurso, acaba por estar num desgaste, numa desconexão consigo mesma, principalmente aqui. Este percurso pode ser muito doloroso para as mulheres, principalmente que estão ali num percurso de procriação medicamente assistida. Então a medicina tradicional chinesa permite isso mesmo, permite uma reconexão. Eu costumo brincar, costumo dizer que é o juntar dos cacos. Vamos juntar os cacos, vamos trabalhar para que, de uma forma geral, o corpo esteja em equilíbrio, a pessoa esteja capaz de continuar ali o processo. Bem-estar para tudo. Não só falando então na gravidez, no conseguir engravidar, mas sim bem-estar geral, que é tão preciso e que nós precisamos tanto hoje em dia, principalmente com o estilo de vida que nós levamos. Mas podemos também estar aqui a falar, já falei da qualidade dos gametas, podemos estar aqui a falar de suporte na implantação, quando há consecutivamente falhas na implantação ou há ali perdas gestacionais num processo muito inicial da gestação, a medicina chinesa pode dar aqui um suporte. E dá também suporte depois durante toda a gravidez, mas isso eu vou deixar para outro vídeo, porque também é um tema extenso e por isso eu vou deixar para um outro vídeo. Se vocês tiverem interesse, coloquem aqui nos comentários e eu comprometo-me convosco a fazer um vídeo sobre medicina tradicional chinesa e a intervenção na gestação. E uma coisa que me questionam sempre: Catarina, existe evidência de medicina tradicional chinesa realmente ter efeitos na fertilidade? E eu digo-vos que os estudos são inúmeros. Há algo que eu não consigo entender, que é quando me dizem que não existe validação científica ou não existem estudos sobre. Existem imensos estudos sobre. E muitos deles até, efetivamente, nós não temos acesso, porque qual é o país onde se faz maior quantidade de investigações sobre esta temática, sobre a medicina tradicional chinesa? Obviamente que é a China. Muitas coisas acabam até por nem serem traduzidas para o inglês e nós não conseguimos ter acesso. Mas já temos muitos estudos, sejam europeus ou de outros países, e obviamente que também estudos da China que acabam por ser traduzidos, que mostram a evidência neste sentido. Relativamente a esta questão da evidência, eu costumo dizer, o que não faltam são estudos. São interessados em pesquisar e chegar e ler esses estudos. Em termos de intervenção terapêutica, é outra questão que também gera aqui muita dúvida. Normalmente, a acupuntura é o instrumento terapêutico da medicina tradicional chinesa que mais é falado, mas nós não nos regemos apenas pela acupuntura, nós não nos regemos apenas por utilizar essa ferramenta. Nós temos a farmacopeia e outro tipo de suplementação, nós temos a massagem, nós temos o Qigong, temos a dietoterapia, que é um recurso que eu adoro recomendar e que acho que é extremamente importante, e depois temos a educação para a saúde na área do bem-estar, que levam ali um estilo de vida mais condizente com esta área da fertilidade, que promove esta área da fertilidade. Se tu estás a tentar engravidar, procura um especialista de medicina tradicional chinesa, porque vais ver que vai fazer a diferença. Não te esqueças de procurar um que seja especialista na área da fertilidade, mas tu vais ver muita diferença no teu corpo, no teu bem-estar.
É algo que, embora seja um trabalho muito subtil, tu vais perceber a mudança que existe no teu organismo. Uma mudança pela positiva, obviamente. Se gostaste deste vídeo, subscreve o canal, coloca gosto no vídeo. Dessa forma eu vou perceber que este conteúdo é importante para ti, que faz sentido eu continuar a produzir. É a tua forma de agradeceres por este bocadinho que eu tive aqui a passar contigo. Se tu gostas deste tema e gostavas de saber um bocadinho mais sobre a perspectiva da medicina tradicional chinesa nesta área da fertilidade, eu recomendo-te ver um vídeo que é o teu tipo de infertilidade segundo a medicina tradicional chinesa. Eu vou deixar aqui na descrição. Beijos e vemo-nos no próximo vídeo.